O ônibus da equipe do Sub-20 do Águia de Marabá se envolveu em um grave acidente na noite de ontem, na BR-153, que fica no estado do Tocantins. O preparador físico do time morreu e outros integrantes ficaram feridos. Vamos saber mais detalhes? O repórter Zeus Bandeiras está aqui para falar com a gente sobre esse assunto. E queria entender também, né, Zeus, o Águia ele teve essa oportunidade de competir pela Copinha, isso foi muito celebrado. Nós estamos aí desde o início do ano celebrando 4 times paraenses participando da Copinha. Teve uma brilhante atuação, inclusive, foi eliminado recentemente e aí retornava para Marabá. O que aconteceu nesse percurso? Conta pra gente também como que está o clima aí na cidade, né? Uma sexta-feira que amanhece com muita tristeza. Pois é, Fábio, infelizmente o clima aqui em Marabá é de luto total. A cidade amanheceu com essa triste notícia, né, do ônibus que transportava o elenco do Sub-20 do Águia aqui de Marabá e sofreu esse acidente, infelizmente, lá na rodovia BR-153, no estado do Tocantins. O acidente aconteceu, Fábio, entre os municípios de Crixás do Tocantins e Santa Rita, no estado vizinho. Eles retornavam da disputa da Copinha lá em São Paulo, onde eles competiram no município de Taubaté. Segundo a nota oficial publicada pelo clube, o ônibus se chocou com um caminhão que estava parado na estrada e sem nenhuma sinalização. Segundo os primeiros relatos, a batida foi violenta e resultou numa perda irreparável para o esporte paraense. Infelizmente, o preparador físico da equipe, Hecton Alves de Lima, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi removido e levado para o IML de Porto Nacional, município que fica a 60 quilômetros de Palmas, capital do estado do Tocantins. E o técnico da equipe, Ronan Tieser, ficou gravemente ferido nessa colisão. Ele foi socorrido para o Hospital Geral de Gurupi, que fica a cerca de 214 quilômetros de Palmas. Na madrugada de hoje, a equipe médica aguardava o resultado de uma tomografia para avaliar se existe alguma lesão na cabeça dele. Segundo a médica de plantão, o estado de saúde do Ronan é considerado estável, mas o quadro clínico só será confirmado após a análise desses exames de imagem. Até o momento, nós não temos informações atualizadas sobre o resultado desse exame. Quanto aos jogadores, Fábia, os atletas que estavam no veículo, a informação de que temos é que nenhum deles sofreu ferimentos graves, apesar do susto e do trauma que eles passaram. O ônibus transportava no total 27 pessoas, entre atletas e comissão técnica. Segundo a Federação Paraense de Futebol, os garotos do time já passaram por avaliação médica e foram hospedados em um hotel no município de Santa Rita do Tocantins, próximo ali onde aconteceu o acidente. O Águia de Marabá se manifestou por meio de nota, expressando profunda dor e consternação. O clube está prestando todo o apoio aos familiares e acompanha de perto a recuperação dos feridos. O clima na sede do time e entre os torcedores aqui na cidade é de luto e muita tristeza e dor. O caso repercutiu imediatamente nas esferas governamentais. O governador do estado, Helder Barbalho, se pronunciou nas redes sociais, manifestando profundo pesar pela morte de Hecton Alves. O governador também informou, Fábio, que o Corpo de Bombeiros do Pará já está em contato com o Corpo de Bombeiros do Tocantins. O estado se colocou à disposição da diretoria do Águia para prestar todo o apoio necessário no translado e no suporte às famílias neste momento de dor. Além de ser preparador físico do time, o Hecton também era coordenador de esportes da Estação Conhecimento aqui de Marabá. Amigos deixaram mensagens nas redes sociais expressando seus sentimentos, dizendo o quanto ele era apaixonado pelo que ele fazia. Nós seguimos em contato com a diretoria do Águia para trazer novas atualizações sobre o estado de saúde do técnico Tieser e também sobre qual é a previsão para quando o elenco deve retornar para Marabá. Volto com você, Fábio. Zeus, enquanto você fala, a gente acompanha imagens desse acidente. Realmente foi uma colisão violenta, grave. E aí a gente imagina, né, o desespero, porque é à noite. Você está ali no meio da estrada, não tem nada perto, sofre um acidente desse. Nossa, deve ter sido uma cena de terror, de fato, de desespero e principalmente de corrida contra o tempo para levar essas pessoas para o hospital,
para que fossem socorridas, né, principalmente o técnico, o Ronan, como você frisou, Zeus, ele está em um estado sensível no hospital, está estável, mas é um quadro aí que tem uma gravidade, então a gente vai continuar acompanhando a divulgação desse boletim médico para atualizar vocês. Quem sabe aqui ainda no BDP, vamos ficar sempre de olho para atualizar essas notícias, claro, de forma sempre oficialmente, mas confirmada, portanto, a morte de Hector, ele que era preparador físico da equipe, estava aí acompanhando esse time, esse grupo de meninos, de garotos, que tem um futuro brilhante pela frente no futebol. Estava acompanhando eles, preparando eles para essa etapa. Infelizmente, na volta para casa, perdeu a vida nesse acidente. Nossos sentimentos, mais uma vez, à família, aos amigos, ao povo do time aí de Marabá, do Águia de Marabá. Recebam o nosso abraço, nossa solidariedade. A gente vai seguir acompanhando e logo mais, Zeus Bandeira volta com a gente novamente ao vivo para trazer mais atualizações sobre esse acidente envolvendo o time do Águia de Marabá. Obrigada, Zeus, pelas informações, então. Até já. A gente volta a falar agora sobre o acidente com os meninos do time sub-20 do Águia de Marabá. Zeus Bandeira foi até a sede do clube lá no município, está lá na frente nesse momento, acompanhando todo esse início de sexta-feira, que envolve tanto entender as circunstâncias do acidente, né, Zeus? Também raciocinar, associar aí tudo o que aconteceu, porque era um momento de felicidade. O Águia ele teve um bom desempenho na Copinha, estava voltando aí com boas expectativas e no meio do caminho, infelizmente, uma tragédia, uma pessoa morreu. Como é que está por aí na sede do clube? Oi, Fábia, bom dia novamente, bom dia a todos que estão nos assistindo. Fábia, aqui na sede do clube do Águia de Marabá, de onde nós estamos falando, o clima é de dor e muita tristeza. Todo mundo aqui está em luto por essa perda lastimável que foi o Hector e também pela situação do Ronan Chiesa, que é o treinador, o técnico do time do elenco sub-20. O governo do Tocantins divulgou agora há pouco uma nota oficial confirmando a mobilização total das equipes de saúde e segurança para atender a delegação do Águia de Marabá. O governador do estado vizinho lamentou a morte do preparador físico, o Hector Alves, e informou que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atuaram na área de acidente logo após a colisão. A Secretaria de Saúde do Tocantins confirmou que 4 pessoas estão sendo atendidas no hospital de referência de Gurupi. O quadro mais preocupante, Fábia, é o do técnico Ronan Chiesa, que segue internado em um estado grave. As outras 3 vítimas são o supervisor Renier Farias, o motorista Ramon Newton Vieira e o adolescente Alan Richard Vieira Costa. Ele tem apenas 11 anos de idade, Fábia. Todos eles estão com um quadro de saúde considerado estável pelos médicos. De acordo com o relato das equipes de resgate, a situação no local do acidente foi controlada pela Polícia Rodoviária Federal e pela PM do Tocantins. Os órgãos de saúde pedem que se evite disseminar informações falsas e boatos e reforçam que novas atualizações serão divulgadas pelos órgãos oficiais do estado ao longo do dia. O time havia se saído bem na Copinha, eles passaram da primeira fase e na segunda acabaram perdendo nos pênaltis. Estamos acompanhando essa corrente de apoio entre os estados do Pará e do Tocantins e para que os feridos recebam o melhor atendimento possível, Fábio. Nós estamos aqui também na sede do Águia de Marabá, ao vivo também com o Pedrinho Correia, que é o vice-presidente do clube aqui em Marabá. Ele vai falar com a gente um pouquinho agora sobre essa tragédia que aconteceu com o elenco do Sub-20. Vice-presidente, bom dia para o senhor, bom dia também a todos que estão nos assistindo. Eu queria que o senhor informasse para a gente qual é a última atualização que o senhor recebeu sobre o estado de saúde do Ronan Chiesa. Bom dia. Bom dia, Zeus, bom dia, Fábia, bom dia, Pará. Realmente é um momento de muita consternação, não só da diretoria do Águia, mas como também de toda a cidade de Marabá e, por que não dizer, de todo o estado do Pará. A situação do Chiesa é grave. Ele se encontra entubado na UTI lá do Gurupi, do Tocantins.
Conversando com o médico ontem, meia-noite, ele falou que esse momento é muito delicado, que é um momento de estabilização. Ele houve um corte profundo na cabeça que atingiu o cérebro e vão aguardar essa melhora dele para tomar as devidas providências. A gente sabe que o abalo aí aos jovens do time é muito grande, né? Como é que o Águia está organizando o retorno deles para Marabá? A empresa terceirizada que locou o ônibus para o Águia, ela já repôs um ônibus, está lá à disposição de todo o elenco que se encontra lá na cidade de Santa Rita, lá no Tocantins, no hotel, aguardando esse retorno. Então a gente vai aguardar a decisão dos responsáveis pela equipe que está lá para dizer qual é o melhor momento, qual é o melhor horário para eles retornarem para Marabá. De forma que a gente acredita que por volta das 17, 18 horas eles já estejam todos aqui em Marabá, sãos e salvos. Pedrinho, a gente teve uma perda irreparável aí para o esporte marabaense, que foi o preparador físico Hecton Alves. O clube já está prestando auxílio à família, já tem alguma previsão para trazerem o corpo dele para o estado do Pará? Como tá esses trâmites? Sem dúvida nenhuma, toda a diretoria do Águia está prestando toda assistência aos seus familiares. O corpo dele já se encontra no ML de Porto Nacional. E hoje pela manhã a gente vai fazer todo o trâmite burocrático que exige para a remoção desse corpo. E a família solicitou que o velório dele fosse feito em Conceição do Araguaia, onde mora a maioria dos familiares do Hector. De forma que a gente lamenta muito, estamos realmente muito consternados e ansioso, para a recuperação do Ronan Chiesi, que nos preocupa bastante. Bom, sobre a dinâmica do acidente, a nota oficial do time do Águia menciona um caminhão parado sem sinalização. O clube agora pretende acionar o setor jurídico e acompanhar as perícias para poder ver as responsabilidades sobre essa falta de sinalização. Nós estamos esperando o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal para a gente ter maiores detalhes, para que a gente possa tomar as devidas providências. Mas, é importante ressaltar, todo o apoio que a diretoria do Águia está recebendo, seja do Poder Público Municipal, através do prefeito Tony Cunha, do governador do estado, que se colocou à disposição, colocou o corpo de bombeiro, ligou para nós, se colocando à inteira disposição, o governo do estado do Tocantins, que fez toda essa mobilização da Secretaria de Saúde, do corpo de bombeiro, das equipes médicas, para dar todo o suporte para o elenco e comissão técnica do Águia. Então, nossos agradecimentos à imprensa em geral, que tem nos dado bastante força nesse momento de muita tristeza. Sem dúvida, essa rede de apoio institucional é muito importante para esse momento tão difícil, E falando agora sobre o Águia, como ficam as atividades do time? E o Águia pretende fazer algum tipo de homenagem para o Hecton? Olha, nós temos uma decisão prevista para o domingo contra o Remo, que é a decisão da Supercopa Grão-Pará. O elenco está todo reunido, já na iminência de viajar. Mas a diretoria está se reunindo agora, buscando contato com o presidente da federação, que está fora do país, para que a gente veja a possibilidade de adiar esse jogo, para que a gente possa fazer a devida homenagem para o Hector e para os demais elenco e comissão técnica, a gente fazer uma recepção para eles, para que a gente possa realmente ter tranquilidade nesse momento de muita dor. Certo, muito obrigado, vice-presidente. Pois é, Fábia, então, como a gente ouviu aqui do Pedrinho Correia, a situação está dessa forma. Os meninos estão nesse momento lá em Santa Rita do Tocantins, no município, em um hotel, aguardando, para transferência para Marabá. Eu volto com você nos estúdios. Zeus, queria aqui estender meu abraço, minha solidariedade ao Pedrinho, ele que mesmo diante desse cenário, consternado, todos estão muito abalados lá em Marabá, e ele falou bem no início, não apenas Marabá de luto, mas o estado está de luto por essa tragédia. Estendo aqui meu abraço, meu conforto, meu sentimento, quem está em casa com certeza compartilha também desse desejo, e de um desejo de que esses meninos, esses talentos aí do nosso futebol consigam também ser bem acolhidos, provavelmente vão receber esse atendimento especializado, porque é uma tragédia. Fica aí um trauma também na vida desses jogadores, a gente espera que eles se recuperem.
torce pelo técnico também, para que ele consiga se recuperar e consiga voltar, né, também sem sequelas. A gente espera que ele volte bem, de fato, aqui para a nossa capital, aqui para o nosso estado, melhor dizendo, para Marabá, se recupere bem no hospital. E, mais uma vez, nossos sentimentos aos familiares do preparador físico, que acabou perdendo a vida nesse acidente, nessa tragédia. A gente está aí acompanhando, na fala do Pedrinho, de um jogo que vai ocorrer agora domingo, uma decisão importante aqui em Belém. O Águia de Marabá vai jogar contra o Remo na decisão da Supercopa Grão-Pará. Todo o elenco profissional já está preparado, pronto para viajar. Não sabe ainda quais são os próximos passos, os cenários, né, que vão envolver essa vinda do profissional para cá, para Belém, mas a gente aí sempre fica na expectativa para que tudo corra bem, para que o jogo corra de maneira tranquila também, dentro do futebol, que traz um pouco de felicidade, né, para as pessoas, que esse jogo possa trazer um pouco de felicidade também para as pessoas que forem acompanhar no domingo. Mais uma vez, ao Pedrinho agradeço a presença, ele que é vice-presidente do Águia, e desejo aí muita força, solidariedade também. A gente vai seguir acompanhando esse caso, esperando a volta dos meninos aqui para o estado. Obrigada, Zeus, pelas informações, bom trabalho para você nesse dia aí de muita tristeza, muito luto no município de Marabá. Tchau, tchau. E olha, vários clubes emitiram nota de pesar se solidarizando com o time marabaense, entre eles Clube do Remo, Clube do Paysandu. Nesse momento a gente reforça, não há rivalidade, há solidariedade. O Corinthians também emitiu nota, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, o futebol do país se unindo em solidariedade a esses meninos que passaram por essa tragédia, por esse acidente, e também ao preparador físico que perdeu a vida nesse acidente aí, lá no Tocantins.